Cidadania, convívio social e meio ambiente. Isso também tem relação com o trânsito, portanto você precisa estudar para tirar a sua habilitação. Vamos ver? Sobre cidadania relacionada ao trânsito, consiste basicamente em conhecer as leis e normas que regem o trânsito, gozar dos seus benefícios, seus direitos, mas também cumprir com os seus deveres. O trânsito em condições seguras é um direito de todos, dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Sobre o convívio social, o grande problema está nisso aqui. Aqui nós temos uma ilustração do indivíduo, aqui nós temos grupos sociais e sociedade. O indivíduo, ele tem gostos e preferências pessoais, mas ele consegue viver em grupos, onde pessoas que têm os mesmos gostos e preferências se relacionam bem com ele. Exemplo disso é a galera que gosta de bater uma pelada, ou então de pescar, ou de ir à igreja, ou de cantar, ou de tocar um instrumento. Agora, no trânsito, não. O trânsito é a grande sociedade e ele mistura todo o povão. O que acontece quando você começa a ter contato com pessoas diferentes de você, totalmente diferentes? As divergências acontecem e acontecendo os atritos aparecem. E sendo assim, quem entra em ação? O Estado, com a sua legislação para poder normatizar, conforme o esquema que a gente vai ver no próximo slide aí. Aqui nós temos o indivíduo com suas particularidades. Essas diferenças individuais geram no trânsito divergências que vão gerar conflitos. E esses conflitos não podem, ou pelo menos não poderiam, gerar os comportamentos agressivos no trânsito. Porque se isso acontecer, entra em ação o Estado para dirimir os conflitos através de quê? Das suas leis e normas. Enfim, cidadania e convívio social no trânsito resume nessas duas coisas. Exija e usufrua dos seus direitos, mas também respeite as leis e cumpra com os seus deveres. Vamos agora falar de meio ambiente. O que é poluição? É a degradação do meio ambiente. Olha como é que o nosso planeta já está pedindo socorro aqui. E poluentes são os elementos causadores da poluição. CO2, monóxido de carbono, dióxido e por aí vai. E os agentes poluidores, quem são? São as fábricas, as pessoas, os veículos, os lixões. Esses são os geradores da poluição. Atualmente, o maior vilão é esse aqui, ó, veículos automotores. As principais causas de poluição são poluição do ar, poluição sonora, poluição do solo, poluição da água, poluição visual e poluição radioativa. Vamos primeiro falar da poluição do ar, que inclusive é a mais agressiva. Já ouviram falar de monóxido de carbono? Pois é, ele é um gás letal, ou seja, mortal. Ele é imperceptível, você não vê igual a fumaça, não sente o cheiro nem o gosto. E ele acontece aonde? Em ambientes fechados, resultante ali do funcionamento do motor parado dentro de garagem, por exemplo. Muito cuidado com isso. Eu já vi caso de um casal morrer dentro de um caminhão-baú. Por quê? Eles colocaram o veículo deles ali dentro, o caminhoneiro foi fazer o transporte do veículo e eles ficaram lá dentro. Por um certo momento, eles resolveram ligar o motor do carro para acionar ali o ar-condicionado, para refrigerar. O que aconteceu? O veículo funcionando dentro daquele baú fechado, o monóxido de carbono tomou conta. Quando o caminhoneiro chegou lá, que abriu o baú para ver, os dois já estavam mortos. Então, esse negócio de funcionar veículo dentro de garagem para aquecer motor, isso é coisa das antigas, tá? O veículo hoje ligou, saiu. E dióxido de carbono, já ouviram falar? O CO2, ele é o que causa o chamado efeito estufa. Como é que funciona isso? O CO2 vai se acumulando ao redor do planeta, conforme nessas nuvens representadas aqui. O Sol irradia o calor que chega na Terra e quando vai refletir para dispersar pelo ambiente, ele fica preso, provocando então esse calor imenso chamado de efeito estufa. Quais são as consequências? Geleiras derretidas, aumento dos níveis dos oceanos e prejuízo às faunas nesses locais, aquecimento global. Olha a cara do rapazinho aqui, coitado, tá pedindo água, hein? E o dióxido de enxofre, já ouviram falar? O SO2, ele provoca a chuva ácida. Como é que funciona isso? Vapores d'água de rios, de lagos e lagoas se misturam com esse dióxido de enxofre e as chuvas aumentam seu teor de acidez. É claro que não vai chover ácido, aumenta o teor de acidez. Isso provoca o quê? Corrosão de estruturas metálicas e desertificação. Acaba com a flora. E ainda temos o clorofluorcarbono, conhecido como gás CFC. Curiosamente, CFC também é a sigla de Centro de Formação de Condutores, mas nada a ver, tá? Esse é o que destrói a camada de ozônio. Esse gás CFC está fazendo buracos na camada de ozônio. Ele é encontrado aonde? Ar-condicionado de veículos e aerosóis.
Apesar de ainda existirem ares condicionados usando o CFC, atualmente as indústrias automobilísticas já adotaram outro sistema para que não produzisse esse CFC. Consequentemente, do ar-condicionado dos veículos mais novos já não tem mais esse problema de destruição da camada de ozônio não, tá? Pode usar o ar-condicionado à vontade, com exceção do aumento do consumo de combustível, que consumindo mais combustível também vai estar provocando o chamado efeito estufa, em razão da queima do combustível e gerando dióxido de carbono, enfim. Veículo automotor é prejuízo para o meio ambiente sempre. Poluição sonora. Essa vem em segunda escala. Se a primeira, mais agressiva, é a do ar, a poluição sonora está em segundo. O índice sonoro é medido através de decibéis, que, sendo até 55 decibéis, que é um exemplo de situação aí, conversação normal, a pessoa conversando baixo, não tem danos à saúde, é um ambiente tranquilo, sem males à saúde. De 56 a 90 decibéis, um exemplo de um barulho assim é de um secador de cabelo, causa estresse, mas ainda não causa danos à saúde, à audição. Agora, se tiver mais de 90 decibéis, é um exemplo, barulho de fogos de artifício, causa danos imediatos e irreversíveis à audição. Lembrando que o veículo que emite ruídos aí em desconformidade com a regulamentação do CONTRAN pode sofrer uma infração grave com 5 pontos no prontuário e R$ 195 de multa. Você conhece os órgãos ambientais? IBAMA, CONAMA, CISNAMA, ISMA, FIAM são alguns exemplos. Dica para vocês, os órgãos ambientais normalmente terminam com MA ou AM. Perceberam? Isso certamente vai ajudar você na hora da prova a distinguir um órgão do Sistema Nacional de Trânsito de um órgão ambiental. E isso pergunta em prova, tá? Tipos de combustíveis. Nós temos diesel, gasolina, etanol e o GNV, que é o gás natural veicular. O diesel é o que tem o maior potencial de poluição e o GNV é o que tem menor potencial de poluição. Nessa escala, primeiro o diesel, segundo a gasolina, terceiro o etanol e por último o GNV. E aqui nós temos dois exemplos de ações que certamente serão o futuro do nosso planeta. O biodiesel e os veículos elétricos, que não poluem nada em razão de queima de combustível. E o veículo ainda pode ser equipado com alguns dispositivos que colaboram na diminuição da poluição. Exemplos, o catalisador, o canister, a injeção eletrônica, o silenciador e o kit GNV. Quer colaborar praticando ações sustentáveis? Então siga essas regrinhas aqui. Mantenha o seu veículo sempre bem regulado, evite acelerar desnecessariamente, opte sempre que possível pelo transporte coletivo, porque um ônibus transporta 40, 50 pessoas, evita de cada um sair no seu veículo, não queime lixo, separe o lixo de maneira correta para reciclagem, denuncie agressões ao meio ambiente, utilize moderadamente o som automotivo. Tenho certeza que depois de conhecer todas essas formas tão agressivas que o veículo oferece ao meio ambiente, você certamente vai ser um condutor mais sustentável, com ações sustentáveis. E também agir conforme os critérios e parâmetros para um bom convívio social e o exercício da sua adequada cidadania. Finalizamos aqui essa matéria, voltamos já com mecânica básica de veículos de 2 e 4 rodas.